Graça e paz, irmãos. Estão todos me ouvindo? Ok. Muito bom estar presente na casa de vocês, na casa de Deus. Nosso lar é a casa de Deus. Deus habita com seu povo, quer onde esse povo esteja. Infelizmente não pudemos hoje estar na Igreja Presbiteriana de Vila Gustavo, fisicamente, naquele templo, mas estamos todos juntos em adoração, e a minha oração é que Deus fale conosco nessa noite. Nós fomos escolhidos por Deus para uma vida santa, uma vida irrevogável, independentemente do contexto em que essa vida está inserida. De certa maneira, é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite, é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Eu convido que os irmãos abram nossa Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, verso 11. Eu tinha passado para o pastor Fernando, que era capítulo 4, não sei se ele passou aos irmãos esse texto, mas é capítulo 5, verso de número 11. É o texto que nós vamos ler e meditar neste já início de noite. Ainda o sol lá fora, ainda está claro aqui, mas já quase noite. 1 Pedro 5, 11. A palavra de Deus nos ensina o seguinte: a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O apóstolo Pedro, o autor desta epístola, foi um homem como você e eu, uma humanidade pecaminosa. A gente conhece a história de Pedro, e aqueles que não têm tanta familiaridade, foi ele quem, no momento de rompante espiritual, declarou, quando Cristo perguntou quem ele era, as pessoas diziam ser ele, e aí Pedro disse: eu sei que tu és o Filho de Deus. Resposta dada, resposta certa. Cristo disse àquele homem: não foi você, mas foi a boca movida pelo Espírito Santo a dizer. Mas alguns instantes depois, quando Cristo disse que partiria para remir o seu povo, o povo esse que Pedro fazia parte, povo escolhido, povo santo, povo separado, aquele homem disse que não permitiria que Cristo fosse morto. E a resposta de Cristo de imediato foi: arreda-te de mim, Satanás. Não foi mais a boca do homem iluminado, transformado, santificado que disse, mas o homem que deixou-se ser levado pelas circunstâncias, pelo desejo, pela soberba do coração de mostrar a todos os que estavam ali presentes de que ele, Pedro, jamais deixaria Cristo sofrer. Porque ele, Pedro, era diferente, porque ele, Pedro, era o melhor, porque ele, Pedro, era diferenciado. Muito bem, esse apóstolo Pedro escreve essa carta aos crentes ou àqueles que são da diáspora ou da dispersão. Isso fica bem claro se você abrir capítulo 1, verso 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão ou da diáspora, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presença de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Quando se trata de dispersão, muito já foi dito sobre isso, não estava especificamente dizendo sobre um povo, mas estava dizendo sobre o povo de Deus. É como se Pedro estivesse dizendo o seguinte: para você que vive aqui nos anos 60, 68, que foi aproximadamente nessa época em que a epístola foi escrita, para você, independentemente da sua raça, independentemente da sua região, da Ásia, dos outros lugares que ele cita, do Ponto, Galácia, Capadócia, Bitínia, não importa onde você esteja, você é um forasteiro aqui, nessa terra. Então, o hino que nós cantamos, um forasteiro aqui, terra estranha estou, celeste pátria, via para onde eu vou, é exatamente essa ideia de Pedro, essa conotação de Pedro ao escrever. Então, ele estava dizendo a todos aqueles que moravam na terra, habitavam naquelas regiões por ele citada, mas não tinha ali a pátria, a terra, mas vislumbrava o lar celestial. Assim é você, assim sou eu. Homem e mulher, eleitos por Deus, como o texto que nós lemos, capítulo 1, versos 1 e 2, para santificação. Então,
a ideia de Pedro, depois que ele viu ali Cristo ser crucificado, depois que Cristo ressuscitou, depois que Cristo conversou com ele, pediu para que apacentasse, o melhor mandou, ordenou que apacentasse suas ovelhas, e aquele homem começou a obra e teve as dificuldades, e viu a igreja crescer apesar das dificuldades. Ele chega perto do final de sua vida, anos 60, 68, foi entre 60 e 68 escrita essa carta, perto já da sua partida. Aquele homem escreve aqueles santos dizendo e ensinando exatamente que a vida humana, ela precisa ser, então, de domínio. Mas não domínio humano, mas domínio do Espírito Santo, o domínio divino sobre eles. O homem, quando age pela sua própria consciência, faz como Pedro fez lá atrás, nega Jesus ou incita-se, colocando o coração soberbo, dizendo, jamais permitirei que façam mal a você, Jesus Cristo. Então, nessa noite, irmãos, depois dessa introdução, quero meditar com você sobre o que é ter uma vida em que Deus domina. O que preciso fazer para que eu não venha extrapolar, errar, exagerar, ter ações que me coloquem acima do que eu de fato sou, acima até mesmo de Deus. Aliás, desde o primeiro pecado, lá em Adão e Eva, o homem erra porque ele pensa muitas vezes numa posição maior do que de fato ele tem. Que Deus nos ajude a deixarmos o nosso coração ser dominado por Deus. Mas o que precisa? O primeiro ensino que nós temos aqui, irmãos, nesta noite, está no verso de número 5, lá do capítulo 5, que é o nosso texto base que nós lemos o verso 11, nós vamos pregar sobre todo esse trecho ou perícope que vai do 5 até o verso de número 14. Então, o primeiro ensino para nós diz o seguinte, 5:5, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingir-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. O primeiro ensino para você e para mim, irmãos, nesta tarde, final de tarde, começo de noite, para que nós deixemos Deus dominar, e quando eu falo isso, estou falando de salvação, mas estou falando de uma vida santa. Quando se trata de vida santa, nós temos também a nossa responsabilidade, nós podemos fechar os nossos olhos para a ação de Deus em nossa vida, nós podemos escolher o pecado, aliás, nós preferimos sempre o pecado. Então, nesse texto, o ensino para nós essa noite é, para que Deus domine, você precisa ser humilde. Humildade. O primeiro ensino para nós, então, o ensino que Pedro estava levando àqueles irmãos da dispersão, da diáspora, ensinando, vocês que moram aqui, mas não são deste lugar, precisam ter uma vida de humildade perante o Senhor. Aqueles que têm um coração soberbo, o Senhor não trabalha. Aqueles que têm um coração soberbo, o Senhor não está derramando a sua graça, a sua glória. Mas aquele que tem um coração humilde, o Senhor faz com que este enxergue, contemple a sua graça. Numa vida, irmãos, em que a disputa ela é incentivada cada vez mais, aquele que tem bons preparos, aquele que tem um bom currículo, aquele que tem muitas formações acadêmicas e coloca lá no currículo Lattes, aquele que fala inglês ou aquele que tem experiência numa disputa com alguém que está querendo o mesmo cargo, numa empresa, se sai melhor. Então você disputa sempre, disputa as melhores vagas, disputa os melhores lugares, disputa estar entre aqueles que são agraciados. Mas a palavra de Deus ensina que a humildade é que deve dominar as nossas vidas. Voltando no texto que a gente leu, 5:11, quando Pedro diz a ele seja o domínio, Pedro, judeu, conhecedor da expressão do que significa a palavra domínio, ele remete-se ao judaísmo ao explicar ou a citar essa palavra, a usar essa palavra. E aqui a gente coloca duas palavras parecidas no hebraico. Peço permissão para falar sobre essas duas rapidamente. É importante a gente frisar isso, que o homem ele era chamado no hebraico de Adam, mas é para aquele homem
da humanidade, não o sexo ou o gênero masculino. O gênero masculino hebraico é Ish. Então, a humanidade, o homem relacionado à humanidade, é o Adam. Daí a palavra Adão. Esse Adam, ou Adão, quando feito, quando criado por Deus, ele teve a responsabilidade de dominar tudo que foi por Deus feito. Cuidar de tudo que por Deus foi feito. Dar nome aos animais, cuidar das plantas, e estar ali naquele paraíso e no meio daquele paraíso trabalhar. Mas aquele homem, o Adam, o dominador, o que tinha domínio sobre os animais selváticos, ele tinha um domínio limitado. Ele tinha um domínio que até onde ele podia ir. Nessa árvore você não vai poder tocar. Mas aquele homem comeu do fruto do conhecimento. Com o intuito de ter o conhecimento tal qual Deus, um coração soberbo, um coração que o colocou acima de tudo o que poderia existir. E aquele homem então veio a cair, porque o domínio do homem é um domínio limitado. Agora, o Deus, o Adonai, não mais o Adam, mas o Adonai, o Senhor dos senhores. É Ele, então, que tem um domínio ilimitado de todas as coisas. É Ele, então, que tem um domínio perfeito de tudo que há. É Ele que precisa ser, então, visto. E é a Ele que precisa ser dado todo o nosso culto, toda a nossa adoração, toda a nossa veneração, toda a nossa vida. Essa palavra utilizada, portanto, por Pedro não foi aleatória. Ele sabia muito bem o que ele estava dizendo. É como se ele dissesse: pare de vocês quererem escolher o rumo do caminho da vida de vocês. Entregue a sua vida ao Senhor. A gente remete à palavra de próprio Cristo. Confia nele e o mais ele fará. Irmãos, quantas vezes nós temos o nosso coração soberbo, quantas vezes nós queremos ter o domínio da nossa própria vida, das nossas próprias escolhas, mas nós devemos aprender a ter humildade, reconhecer que somos falhos, pecadores, e que Deus é que tem que dominar. O verso 5 deixa isso muito claro, é uma humildade visível e notória. Rogue igualmente aos jovens, sede submissos aos mais velhos. Pedro coloca os jovens e as pessoas de mais idade, como é difícil já era naquela época, os jovens escutarem, ouvirem aqueles de mais idade. Hoje é a mesma coisa. Os nossos chamados e tidos por pessoas caretas, sem experiência, que não, apesar da experiência, que não tenha a vivência da atualidade, não sabe o que significa, o que é viver, o que é estar no momento que estamos vivendo, os jovens assim dizem. Nessas palavras, o que Pedro está ensinando é: humildade tem que ser visível e notória. Todos nós falamos, somos humildes, sim. Mas o que é ser humilde? Ser humilde, então, é quando você abaixa a sua serviço, quando você entende que você precisa do outro, do jovem que precisa do mais velho. Assim, no trato de uns com os outros, cingir, colocar, vestir de humildade, porque Deus existe aos soberbos, mas humildes ele concede a sua graça. Você quer que a graça de Deus esteja sobre a sua vida? Você quer que o domínio do Senhor esteja sobre você? Humilhe-se na presença do Senhor. Só assim, como no final do verso 5 que nós lemos, a graça do Senhor será contemplada. Uma vida de humildade, uma vida de sujeição, uma vida de submissão a Deus. E quando nós fazemos isso, o verso de número 6, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. É Deus que domina. Então eu entrego a minha vida ao Senhor. Senhor, domine sobre mim, Senhor. Eu sei que eu sou falho. Eu sei que o meu domínio, a minha vontade é limitada, pecaminosa. Então não me deixe, Senhor, escolher os meus próprios desejos ou escolher aquilo que está à minha frente. Mas toda a minha escolha, tudo aquilo que eu planejar, tudo aquilo que eu pensar, tudo aquilo que eu meditar, a escolha final seja do Senhor. Não me permita escolher, Senhor. Não me permita, como Pedro fez quando após ser elogiado por Cristo Jesus, ao dizer que ele era o Filho de Deus. Não me permita de supetão falar qualquer coisa, agir sem pensar, sem buscar, sem deixar que a minha ação, que a minha boca seja usada por Deus. Não permitir que o diabo, o pecado, o desejo, fale mais alto em minha vida.
Sujeitai-vos a Deus em humildade. Irmãos, a minha oração todo dia é que Deus me dê humildade o suficiente para entender que sem Ele nada sou. Não importa o que eu busque, não importa o que eu fale, Deus acima de todas as coisas. Amém, irmãos? É Deus que é o Senhor da sua vida? É o Senhor Jesus que você serve? Nós dizemos isso, mas para que eu seja servo, para que Ele domine sobre mim, eu preciso ser humilde. Humilde. Me colocar diante do Senhor. Ter um coração quebrantado. Ter um coração que ouve, pratica aquilo que agrada ao Senhor. Nesse verso 6, antes de nós já nos preparando para o segundo ponto, humilhai-vos sob a poderosa mão. Se deixe dominar. Mais uma vez, Pedro utiliza a expressão de escravo. Aquele que era açoitado pelo seu senhor. Aquele que, ao tentar fugir da casa de seu senhor, era perseguido, capturado e castigado. Dominado pelo seu senhor com braço forte. Pedro então está dizendo, se deixe levar as marcas de Deus, seja chicoteado por Deus, se deixe pertencer e dominar a Deus. Sabe por quê? Quando a mão poderosa de Deus está sobre nós, Ele, no tempo dele, vai exaltar. Se humilhe perante o Senhor, que Ele vai te exaltar. Mas olha, se negociata com Deus. Não dê 5 para receber 10. Não se humilhe para ser exaltado. Deus conhece o nosso coração. E Pedro diz, no tempo oportuno. A palavra tempo aqui está não na palavra que nós conhecemos como cronologia, cronos do grego, mas no kairos, tempo de Deus. É um tempo que não é medido por sol, lua, dias, meses, semanas, meses, anos, não. O tempo de Deus é um tempo que a gente não consegue entender, porque Deus é atemporal. Mas o que Pedro diz é, humilhe-se, deixe-se dominar por Deus. Porque no tempo que Ele assim desejar, e não o seu coração soberbo, corrupto, Ele vai exaltar a sua vida. Amém? Que Deus os abençoe. Mas o segundo ensino, então, de Pedro, aquele homem, então, que em determinado momento for elogiado por Cristo Jesus, por conta da sua palavra, dizendo que Cristo Jesus era o Filho de Deus, mas que, em alguns instantes depois, foi por Cristo reprovado, quando disse, jamais vou te negar. E alguns dias depois negou a Cristo 3 vezes. Então, aquele homem, agora no verso de número 8, ele é do capítulo 5, diz o seguinte, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um ladrão que ruge, procurando alguém para devorar. Aquele que é dominado por Deus é uma pessoa que se coloca de forma humilde, age com humildade. Mas é também uma pessoa que age por meio de uma vigilância. É alguém vigilante. A necessidade de vigilância é agora o que Pedro escreve. Nós passamos muito rápido, irmãos, de uma condição espiritual aprovada para uma condição espiritual reprovada. Nós passamos muito rapidamente dessa condição. É como se nós fôssemos bipolares, espiritualmente falando. De dia, acordamos, queremos escutar cânticos, louvar a Deus através destes, ler a Bíblia, orar, fazer vigília. Mas alguns instantes depois parece que tudo se perde. Parece que nós já não queremos mais nada disso. Muitas vezes nem mais nos sentimos de Deus. Nosso coração está aí deixando brechas para que o inimigo trabalhe.
Assim como Pedro fez naquele momento que a gente disse lá, com Cristo Jesus, como por ele fora reprovado, acontece conosco. E Pedro, então, ele lembra aqui aqueles irmãos forasteiros, vocês que não são desta nação, a sua nação é santa, vocês foram escolhidos por Deus, então vocês têm que ser humildes, mas também interessantes, ou inteligentes, sendo vigilantes, sóbrios e vigilantes. Vocês têm um adversário. O diabo, ele está ao seu redor. Quantas vezes, irmãos, nós deixamos aquela frase pagar para ver tomar conta da nossa vida? Quantas vezes nós gostamos de ver até onde o nosso limite espiritual chega? O diabo, irmãos, ele está numa situação em que a sua ação, ela é moldada. O diabo, ele não vai até você. O diabo, ele não vai até nós. Quando nós caímos, muitas vezes nós dizemos, culpa do diabo, ele me tentou e eu caí. Não, irmãos, a Bíblia nos ensina que nós somos tentados pelo nosso próprio desejo, pela nossa própria cobiça, pelos nossos prazeres que sentimos. Claro que o diabo ajuda, mostrando ali um fruto, falando, isso aqui é bonito mesmo, você deseja isso? Então, vai fundo. Mas é o nosso desejo, é o nosso coração que nos dá esse desejo de fazermos o mal. Então, o diabo, o nosso adversário, está ao redor. Nós devemos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós, o Tiago nos ensina. Mas muitos de nós não estamos nem aí. Participamos de situações, participamos ali, nos envolvemos com coisas que nos afastam de Deus. Pagamos, como nós já dissemos, para ver. Nós estamos perto de pessoas que não engrandecem, não edificam, mas atrapalha o nosso crescimento espiritual. Assistimos programas de televisão, vemos noticiários, participamos de eventos com pessoas e de eventos que não contribuem nada. E nós falamos, isso não atinge a mim, eu sou espiritual demais, eu sou alguém que está acima de todas as coisas, eu sou crente demais, eu posso assistir uma novela que tem uma cena sensual, isso não vai me afetar, eu posso ver uma revista, isso não vai me afetar, eu posso entrar na internet, isso não vai me afetar, eu posso contar piadinhas, isso não vai me afetar, eu posso deixar me envolver emocionalmente com alguém que não é o meu cônjuge, isso não vai me afetar, afeta. E Pedro deixa isso muito claro, isso pode afetar, sede sóbrios, não pense que vocês estão vivendo e já atingiram uma espiritualidade tamanha que vocês agora são inalcançáveis. Eu pensei que eu era quando eu disse, na cabeça de Pedro, Cristo, você é filho de Deus, eu professei publicamente a minha fé, agora nada mais vai me atingir. Cristo me elogiou, eu sou diferente, diferenciado. Mas logo em seguida ele pecou, porque ele não se atinou, que não é ele, mas é Deus. E ele então não foi vigilante, o diabo estava ao redor, e quando ele deu brecha, o diabo foi lá e abocanhou, o derrubou. Quantas pessoas você e eu conhecemos? Quantos líderes evangélicos da nossa denominação, da Igreja Presbiteriana, nós conhecemos que já caíram? Pessoas crentes, cristãs. Mas talvez esqueceram-se de ser vigilantes. Esqueceram-se de colocar-se diante do Senhor. Esse animal é um animal, a palavra ensina que é como se fosse um animal ao redor. Ele não apenas ruge, mas ele devora. Se você abrir em Tiago, o texto que nós citamos, está aí perto. Capítulo de número 4, versos 7 a 10. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará.
Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4, de 7 a 10, que nós lemos. E ainda em Tiago, no capítulo de número 1, nós encontramos assim, do verso 12 ao verso 15, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, qual o Senhor prometeu aos que amam. Ninguém ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta, ao contrário. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Esse leão que ruge, esse animal que ruge, não apenas ruge. Sabe aquela frase, cão que late não morde? Esse aqui late e esse aqui morde. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Não brinquemos com fogo, meus irmãos. Ser dominado por Deus é humilhar-se, deixar que Ele trabalhe em nossas vidas e ser vigilante. E nós vamos nos caminhando para o terceiro e último ponto, terceiro e último ensinamento desta noite. Depois, então, de nós ouvirmos a palavra de Pedro, esse homem de altos e baixos espiritual, como você e eu. Depois desse homem, então, ensinar aqueles que moravam num país, numa nação que não era sua, forasteiros nessa terra, pois a nação era espiritual, os eleitos, os santos. Ensiná-los a viver em humildade. Deixar-se dominar por Deus, então, é viver sob a humildade. Viver em vigilância, cuidado, então, com aquilo que pode fazer cair. Em poucos segundos a gente pode ir do espiritual para o carnal, para aquele que se deixou ser usado pelo diabo, como aconteceu com ele, Pedro. Quer dizer, então, agora, então, que estamos perdidos. Nós precisamos lembrar que temos um adversário que é feroz, que ruge, que devora e que não descansa. Está sempre ao redor, como a gente já leu em Tiago. O que fazermos? E aí o último ensino para nós nessa noite é o verso de número 10, do nosso texto base, no capítulo 5 de 1 Pedro. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Depois, então, de nós vivermos numa vida de humildade e de vigilância, atenção, agora, para Deus dominar a nossa vida, é nós nos deixarmos aliviar. O alívio vem sobre cada um de nós. O alívio vem sobre as nossas vidas. Nós que somos eleitos, nós que fomos, então, separados para sermos santos, e Pedro, do texto, nessa mesma carta diz isso, somos a eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós que somos esse povo, nós que somos esta nação esta que diariamente é atacada pelo adversário, diariamente pode sucumbir ao adversário, ao inimigo que está ao nosso redor, que ruge, mas que também morde, que ruge, mas que também destrói, que ruge, mas também com coisas pequenas começa a colocar dificuldade em nossas vidas para acabar com o nosso lar, para acabar com a nossa vida familiar, para acabar com aquilo que nós temos de firmeza em nossa vida. Nós temos que lembrar que, apesar de tudo isso, a graça do Senhor é sobre nós. Somos limitados. O Adam aqui é limitado, mas o Adonai, o Senhor, aquele que tem domínio sobre todas as coisas, aquele que não apenas criou os céus e a terra e entregou tudo que existe ao seu bel prazer, não.
Deus, o nosso Deus, ele domina sobre tudo que há ainda. Ele conhece cada fio dos nossos cabelos. O meu é fácil saber que tem poucos. Deus, ele conhece, ele já escreveu o dia de vida de cada um de nós. Ele, o Senhor, o Deus de toda graça, Ele que em Cristo Jesus vos chamou, Ele que depois, então, do nosso sofrimento, por pouco, veja só, Senhor, estou sofrendo há 40, 50 anos, como que é pouco? Vamos lembrar, não é no tempo humano, é no tempo de Deus, por pouco, se comparado à eternidade celestial, se comparado à glória celeste que a cada um de nós está destinada, Ele há de aperfeiçoar, firmar, fortalecer e fundamentar. Está difícil aguentar a situação, a tentação está ao nosso redor, está difícil aguentar, a soberba está querendo me dominar, não estou conseguindo deixar me dominar pelo Senhor. Olha, lembre o que nós temos. Nós temos, ou melhor, nós somos aperfeiçoados. Se você abrir em 2 Coríntios, capítulo 12, verso de número 9, o apóstolo Paulo, numa situação bem conflitante, bem difícil, ao escrever este texto, ele lembra do espinho da carne que ele tinha, que muitos estudiosos vão debater sobre o que é. Eu, particularmente, acho que é o arrependimento que ele tinha de ter perseguido aos cristãos e matado muitos desses cristãos. Ele diz no verso de número 9 do capítulo 12, segunda carta aos Coríntios: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, nós temos as dificuldades, nós temos a tentação, nós temos ali os problemas, mas nos problemas, a graça de Cristo Jesus é derramada sobre nós. E Deus fala conosco, a minha graça te basta. O alívio para a nossa vida. Quando Deus domina sobre nós, Ele domina sobre nós de maneira completa. E a sua graça vem sobre cada um de nós. Podemos sofrer, pode doer, mas a fraqueza me faz aperfeiçoar, ou ser aperfeiçoado no poder de Deus. É a mesma expressão de Pedro. Somos aperfeiçoados, ou seja, a graça de Deus é derramada em nós. Pedro também fala de sermos firmados, novamente para a expressão de Paulo, agora na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 10, verso de número 13, quando ele diz que não há tentação que homem algum possa suportar, mas que toda e qualquer tentação, depois de ser dada ao homem, ela também vem juntamente o livramento do Senhor, a graça do Senhor, que firma os passos daqueles que o buscam. Alívio para as nossas vidas, porque Deus, Ele nos aperfeiçoa, porque Deus, apesar da nossa dificuldade, nos torna fortes. E Deus, apesar dos nossos pés mancos, querendo desistir, Ele firma os nossos pés. Pedro ainda vai dizer sobre fortificados. E mais uma vez, empresto 2 Coríntios 12, que a gente acabou de ler, no verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. A fortaleza é do Senhor que me domina, me faz forte. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo vai dizer em outro texto, aos Filipenses. Não é a minha força, não é o meu querer, não é a minha condição física e intelectual, mas é Deus, a graça de Deus na minha vida. Eu não consigo ir mais além do que eu vou. Tire de mim, Senhor, esse espinho na carne. Não vou tirar. Não se preocupe. A minha graça te basta. Sinta alívio. Eu estou com você. E a última expressão de Pedro, lá do verso 10, capítulo 5, além de aperfeiçoado, firmado, fortificado.
é fundamentados. Somos aperfeiçoados, firmados, fortificados e fundamentados. E aí, novamente, 2 Coríntios 12, emprestando ali a expressão de Paulo, para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, para eu não me soberbecer, lembra lá do primeiro ponto, para não pensar que eu sou melhor do que ninguém, para não pensar que eu sou mais espiritual do que ninguém. Foi-me posto espinho na carne, mensageiro de Satanás. Olha ali o adversário, olha ali a situação que quer me derrubar, quer me fazer afastar-se do Senhor. Mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós lemos, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pode ir lá para o capítulo 5 de 1 Pedro, para a gente encerrar esse ponto, fechar esse ponto. Quando então, irmãos, Pedro ele coloca essa afirmativa de um alívio. Ele ensina que este alívio só se é notado, visível e existente porque a graça que vem de Cristo Jesus é real e é derramada naquele que se sujeitou, se submeteu, se deixou dominar por ele. Nos deixemos dominar por Cristo Jesus. Nos deixemos dominar por essa graça que nos aperfeiçoa, que nos firma, nos fortifica e nos fundamenta. É a graça de Cristo Jesus que fundamenta nossas vidas. É a palavra de Deus que direciona nossas vidas. E aí sim, verso 11 novamente, que é o que nós lemos para a meditação. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Só o domínio se houver humildade, só o domínio de Deus se houver vigilância, só o domínio de Deus se houver um alívio. Esse domínio causa este alívio. Esse domínio causa esta paz. E para nós encerrarmos, irmãos, os versos finais, por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também eu considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é genuína graça de Deus. Nela estáis firmes. Aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, daqui mais uma vez não é a Babilônia, a cidade ou a nação Babilônia, que já fora destruída alguns séculos atrás, mas dizendo do mundo secular que a gente vive, ou seja, que não é a sua pátria, uma pátria humana, mas não celestial. Aquele que se encontra em Babilônia também eleita, vos saúda como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós, que vos achais em Cristo Jesus. Aquele que se acha em Cristo Jesus, aquele que é dominado em Cristo Jesus, tem a paz, tem o alívio, porque foi vigilante e porque se humilhou diante da poderosa mão de Deus. Que Deus os abençoe, meus queridos irmãos, para que a gente possa viver assim, dessa maneira. Para que a gente possa dizer, Senhor, domine sobre minha vida. Não sejamos soberbos, sejamos atentos e tenhamos o alívio, a paz, que excede todo entendimento em nossas vidas. Que Deus os abençoe, irmãos.